Galera do Come Bola, aqui quem fala é a Vitória. Vocês devem estar estranhando porque é uma menina apresentando o canal. Mas como hoje é o Dia dos Namorados, eu, namorada do apresentador deste vídeo, tomei o lugar dele hoje. Nós iremos falar sobre Eurocopa que começou no dia 11 de junho. Já deu. Ah, mas estava tão legal. Agora sim comigo, né, rapaziada? Depois dessa interferência externa, aqui estou eu e vamos falar sobre Eurocopa, né? Mas antes, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo e feliz Dia dos Namorados, o amor está no ar. Em sua 16ª edição, a Euro 2020 finalmente teve aí o seu começo, no dia 11 de junho, mais conhecido como ontem, no jogo entre Itália e Turquia, vencido por 3-0 pela Itália. Essa Euro 2020, né, que era para acontecer aí no ano passado, só que por conta da pandemia, a gente teve aí um atraso em um ano, né? Essa Euro está dividida aí em 24 equipes e divididas em 6 grupos, que são elas: Grupo A, Turquia, Itália, País de Gales e Suíça. Grupo B, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Rússia. Grupo C, Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia. Grupo D, Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. Grupo E, Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. Grupo F, Hungria, Portugal, França e Alemanha. Essa Euro que promete muito, né? Por ser a melhor, pelo equilíbrio e o nível técnico alto das equipes e também pela curiosidade de ter 11 sedes, estas que eu vou dizer agora. Temos Roma na Itália, Baku no Azerbaijão, São Petersburgo na Rússia, Copenhague na Dinamarca, Amsterdã na Holanda, Bucareste na Romênia, Londres na Inglaterra, Glasgow na Escócia, Sevilha na Espanha, Munique na Alemanha e Budapeste na Hungria. Dentre essas sedes, cada uma aí tem um estádio, que são esses: o Wembley Stadium em Londres, Allianz Arena em Munique, Estádio Olímpico de Roma em Roma, Estádio Olímpico de Baku em Baku, Estádio Krestovsky em São Petersburgo, Arena Națională em Bucareste, Johan Cruyff Arena em Amsterdã, Estádio Olímpico La Cartuja em Sevilha, Puskás Arena em Budapeste, Hampden Park em Glasgow e Telia Parken em Copenhague. Até agora nessa Euro, nós já tivemos 4 jogos. O jogo de estreia foi entre Itália e Turquia, vencido por 3-0 pela Itália. Pela manhã desse sábado, nós tivemos País de Gales 1 e Suíça 1. No jogo da 1 hora, nós tivemos Dinamarca e Finlândia. E neste jogo, nós tivemos aí um acidente muito triste, envolvendo o jogador Eriksen, da Dinamarca, onde ele acabou sofrendo ali um mal súbito e teve que ser amparado ali pelos médicos e pelos jogadores do seu próprio clube. Foi uma cena triste de se ver, mas também admirável pela reação dos jogadores e pela hombridade e o apoio que eles deram ali no Eriksen naquele momento. Inclusive, espero eu, né, que o Eriksen se recupere e consiga voltar ainda nessa Euro, porque ele é um grande jogador e a seleção da Dinamarca perde muito sem ele. Esse jogo foi paralisado e depois de um tempo ele voltou. E a Finlândia acabou vencendo a equipe da Dinamarca por 1-0.
Às 4 horas, nós tivemos Bélgica 3 e Rússia 0. E esse jogo também foi marcado por um momento triste. Os jogadores da Bélgica se agacharam e fizeram aquela saudação que é uma campanha da UEFA contra o racismo. Enquanto os jogadores da Bélgica faziam esse movimento, os torcedores russos vaiaram a Bélgica, já que o jogo era disputado em São Petersburgo e tinha sua maioria de torcedores russos. Um momento triste para essa Eurocopa, mas graças a Deus ali o Lukaku fez 2 gols e vingou a gente. Nessa Eurocopa, nós temos um recorde de jogadores brasileiros. 6 deles nasceram aqui em solo brasileiro e apenas um não nasceu no Brasil, mas possui a nacionalidade brasileira. Vamos falar sobre eles. Na seleção da Itália, nós temos 3. O Rafael Toloi, que o torcedor de São Paulo deve lembrar, que passou pelo São Paulo. Temos também o Emerson Palmieri, que teve passagem pela base do Santos. E temos o Jorginho, que saiu muito novo do Paraná aos 15 anos de idade. Então, praticamente, não viveu quase nada aqui no futebol brasileiro. Na seleção da Ucrânia, nós temos o Marlos, que passou pelo São Paulo também. É um jogador que está aí no Metalist desde 2012 e se tornou cidadão ucraniano e está jogando essa Eurocopa. Na seleção russa, nós temos o Mário Fernandes, um jogador que teve passagem aí pela base do Grêmio e joga na Rússia também já há um bom tempo no CSKA. E se tornou aí um dos grandes líderes dessa seleção russa, tendo jogado até mesmo a Copa de 2018. Em Portugal, nós temos o Pepe, que já é praticamente não, é um cidadão português, né? Saiu daqui também muito novo do Brasil, jogava no Corinthians Alagoano, foi comprado pelo Marítimo e fez a carreira dele não só em Portugal, mas também multicampeão pelo Real Madrid, pelo Porto. E nós temos o único que não nasceu no Brasil, mas tem a nacionalidade brasileira, que é o Thiago Alcântara. Uma curiosidade sobre o Thiago Alcântara é que o pai dele, o ex-jogador da seleção brasileira, Mazinho, até tentou fazer com que o Thiago jogasse pela seleção brasileira. Mas a CBF o negou por conta do Thiago não ter nascido no Brasil, mesmo ele tendo nacionalidade brasileira. O que para mim é uma pena, né? Porque o Thiago é um baita de um jogador. Muito se fala na Eurocopa sobre os grandes craques das seleções aí mais conhecidas. Mas as seleções menos conhecidas também têm grandes jogadores. E vamos falar aqui sobre alguns deles. Na seleção da Turquia, nós temos o Çalhanoğlu, um jogador que joga no Milan, que está perto aí do final do seu contrato pelo Milan, diga-se de passagem. Um jogador que já passou aí pelo Besiktas, já passou por outros clubes europeus e é um jogador muito bom, é o camisa 10 dessa seleção, então fiquem de olho nele. No primeiro jogo não conseguiu fazer nada demais, a seleção da Turquia não jogou bem contra a Itália, como um todo, então ele também não conseguiu desenvolver o seu futebol. Na seleção da Suíça, eu coloquei aqui 2 jogadores. O Embolo, que fez gol na estreia, e o Shaqiri, que é um jogador do Liverpool, que já passou aí pelo Bayern de Munique, um grande jogador, Shaqiri. Dispensa algumas apresentações para alguns, mas também é desconhecido por outros. É um grande jogador, veloz, rápido. E o Embolo, que é um jogador que joga no Borussia Mönchengladbach, não fez uma temporada grandiosa pelo Borussia Mönchengladbach, mas a gente não pode duvidar da capacidade dele. Fez gol já na estreia contra o País de Gales. E então esses são os jogadores da Suíça. Na seleção do País de Gales, que jogam contra a própria Suíça, nós temos 2, o Bale e o Ramsey. O Bale dispensa maiores apresentações, campeão pelo Real Madrid, apareceu bem também pelo Tottenham, hoje voltou para o Tottenham e está num declínio técnico, né? Mas a gente não pode duvidar do Bale, já foi o jogador mais veloz do mundo, já foi um dos mais caros, então, e isso não foi à toa, né? Foi pela qualidade que ele tem. Se ele quiser jogar bola, né, também, porque parece que ele gosta mais do golfe, houve um burburinho que ele queria se aposentar, mas isso é coisa de TV Fama, coisa de fofoca. Vamos falar do hoje.
que é o futebol dele hoje, e ele está na seleção. O outro é o Ramsey, que também tem uma história muito curiosa, que o Ramsey, quando ele jogava no Arsenal, hoje ele está na Juventus, né? Quando ele jogava pelo Arsenal, é, havia uma lenda de que quando ele fazia gol, uma celebridade morria. E isso realmente acontecia, ou no mesmo dia, ou um dia depois, uma semana depois, acabava morrendo uma celebridade quando o Ramsey fazia gol. É, mas aí ele fez gol, fez gols e ninguém morreu, graças a Deus. E aí essa lenda foi quebrada. Hoje ele está na Juventus, também está em declínio técnico, mas a gente não pode duvidar da capacidade do Ramsey, não chegou à toa na Juventus, não chegou à toa no Arsenal, é também um grandíssimo jogador. Outro jogador é o Eriksen, da seleção dinamarquesa, que hoje sofreu um mal súbito, um acidente. É, esse roteiro pro vídeo foi feito há bastante tempo, foi feito antes aí da Eurocopa, e eu havia o colocado. Depois desse acidente, a gente não sabe se ele vai continuar jogando essa Eurocopa ou não, o que aconteceu com ele. A situação dele, até o momento que se sabe, é estável, é, não é nada, não, até o que, pelo que se sabe até agora, não foi nada muito grave. E vamos esperar, né, para ver se o Eriksen volta, né, ainda nessa Euro, ainda nessa Euro para jogar aí pela seleção dinamarquesa, porque ele é o camisa 10, a referência do time falando de nível técnico. Então a seleção da Dinamarca perderia muito sem ele e perdeu muito sem ele hoje, depois que ele infelizmente saiu e o jogo voltou, meio que sem clima, ok, mas os jogadores da Dinamarca aceitaram voltar e os jogadores da Finlândia também aceitaram voltar. A seleção da Dinamarca não conseguiu produzir muito e perdeu para a seleção da Finlândia. Outro jogador, também dessa seleção dinamarquesa, é o Kasper Schmeichel, que foi campeão pelo Leicester da Premier League em 2016. Hoje, se o Leicester consegue figurar ali entre os grandes da Premier League, é também muito em conta dele, é extremamente importante. E é filho também de um grande goleiro, o Peter Schmeichel, ídolo do Manchester United. E o Kasper Schmeichel é muito importante tanto para o Leicester, tanto para a equipe da Dinamarca, porque é um goleiraço, é um goleiro incrível e pode estar de saída aí do Leicester, né? Houve alguns burburinhos de que ele poderia estar indo para o Manchester United. Vamos esperar após essa Eurocopa e vamos acompanhá-lo também aí nessa Eurocopa, porque ele pode fazer muita diferença para a seleção da Dinamarca. Outro jogador que pode nos surpreender nessa Eurocopa é o David Alaba, que foi recém-contratado aí pela equipe do Real Madrid, mas que tem uma história muito bonita e cheia de títulos pela equipe do Bayern de Munique. Dispensa também muitas apresentações, acredito que grande parte dos apreciadores de futebol devem conhecer o Alaba pelo Bayern de Munique, mas não o conhece pela seleção, que é a seleção da Áustria. Não é uma seleção forte, talvez ele seja aí a referência de nível técnico, para mim mas ele pode sim fazer diferença para essa seleção. E vamos ver, né? Vamos acompanhar aí nessa Eurocopa e vamos acompanhá-lo aí também nessa nova fase da carreira dele no Real Madrid. Então é isso, pessoal. Apareci aqui para falar um pouco da Eurocopa, nesse Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho, grande Dia dos Namorados. Tive participação especial aqui da minha amada, da minha linda. Quero desejar para ela aqui um feliz Dia dos Namorados. Ela é muito importante na minha vida. Acredito que para você que namora, a sua namorada também deve ser muito importante para você. O seu namorado deve ser muito importante para você. E vamos aí acompanhar essa Eurocopa, né, gente? Vamos aí, hoje foi um dia cheio, tivemos aí 3 jogos, tivemos momentos tristes, mas também tivemos momentos felizes que vão ficar marcados na história. Volto aqui, retorno a dizer, né, que eu espero que dê tudo certo pro Eriksen, é um grande jogador, eu espero que ele consiga voltar ainda nessa Eurocopa, porque a gente precisa ver o futebol dele desfilando nessa Eurocopa e num momento tão triste que a gente está vivendo aí de pandemia, não ter um craque como esse seria muito ruim para ele, para a seleção dele, para o futebol. E
vamos vamos, né? Vamos nos cuidar, vamos mandar boas energias aí pro Eriksen, aqui do Brasil, né? Mesmo não sendo um jogador da nossa seleção, eu acho que todo mundo se sensibiliza com uma questão dessa, com um problema desse. Então é isso aí. A minha aposta para essa Eurocopa é a seleção da Inglaterra. Eu acho que eles estão mais do que preparados. Foram preparados aí desde a Copa de 2018. E já naquela Copa, que não era o foco deles, eles já foram muito longe, chegaram aí até a semifinal. E estão preparados aí para essa Copa, para essa Eurocopa de 2020 e para a Copa do Mundo aí de 2022. Deixa aí nos comentários qual a sua aposta. E Calma que eu tenho que me despedir, já que eu comecei esse vídeo, eu tenho que me despedir de vocês. Então, deixem o seu like, se inscrevam neste canal, siga a gente no Instagram e deixe aqui nos comentários quais são as suas apostas da Eurocopa 2020. Um é isso. beijo, é isso!